Sejam bem-vindos a mais um IELCast, é do Piauí. Para o mundo! Temporada especial, Kilson, temporada de eleições 2024, né? Exatamente, no maior ecossistema digital do Brasil. Ah, você tá um coach, pô. Oh, lembra aí, né? Você tá diferente o negócio. Esse ano a gente tá, em 2024, obviamente, fazendo, na verdade, uma triagem, assim, sobre os municípios do estado do Piauí, para a gente entender cada um dos municípios, as potencialidades e, principalmente, apresentar à comunidade de cada um desses municípios os seus pré-candidatos e candidatos daqui a algum tempo, quando a legislação permitir. E também, obviamente, os gestores que passaram durante os últimos 4, 8 anos por esses municípios. Acho que é um serviço de utilidade pública, uma prestação de contas. É verdade. E lembrando, sempre encontrando uma solução para cada problema de cada cidade. Agora, a solução você tem nessa camisa. Bom, Então. Heron. Não, veste um pouquinho, sobe um pouquinho mais, Kilson. Oh, tá vendo aí? Ó, essa é a coleção nova, A Kilson? coleção nova da Heron, tá vendo aí? Caraca, E aí, bonita, hein, Gilberto? velho? Pô, pegou aí? Deixou você até mais bonita ainda, cara. Pegou a visão aí? Peguei a visão. Bom, você encontra nas lojas Noroeste, Piauí, Maranhão e Tocantins. Essa coloração do Kilson. Ouro. Não, que você tá diferente, cara. Pô, tá Eu não diferente. sei o que está acontecendo, mas você está diferente. Sempre, né? Depois o É nosso... a água do Puti. Boa. Bom, quero te convidar a se inscrever no canal. Muito importante que você se inscreva no canal, ative o sininho e dá um like, papoca o like aí. Assim o YouTube entende que você quer consumir o nosso conteúdo. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas de vídeo. Facebook, TikTok, Kawaii, Instagram, Shorts do YouTube e também todas as plataformas de áudio. Você vai viajar? Baixa o IELCast. Tá no ônibus? E é o Cast. Tá na rua? E é o Cast. Vai lá, uma fonte de informação muito bacana para você em todo o Brasil. E se você consome qualquer um desses conteúdos aqui atrás de patrocinadores, nos ajude. Tem a Noroeste. Você viu a pisa que o Flamengo deu no Vasco? Nossa, 6-1. Mas Histórico. é verdade. O esporte da sorte. Você vai lá, faz a sua fezinha, escolhe e tal. Se você é prefeito, conheça a NP Planejamentos. É simplesmente espetacular, sabe assim? É uma tecnologia de inteligência artificial que vai ajudar muito a sua prefeitura. Enfim, qualquer um desses patrocinadores que nos ajudam aqui, dos nossos patrocinadores, são verdadeiros cases de sucesso, nos ajudam aí a manter esse projeto. São mais de 300 episódios, quase 3 anos. Milhões de views, a gente não sabe nem... mensurar, né? Mas graças a Deus está tudo bem. Rumo a 1 milhão de inscritos. Bom, Mais uma plaquinha. é mais uma plaquinha. Bom, Kilson. Sim, vamos lá. Peraí. Peraí. Como é? Peraí. Peraí. Hoje, obrigado pela audiência. Hoje o bate-papo, você sabe que tem no gráfico lá do YouTube, mostra que a turma gosta de assistir a gente 1 da manhã. 1 da manhã. 1 da manhã. O cara tá com insônia, vai lá, coloca o episódio, fica assistindo, é bom. E melhora. Viu? Hoje a gente bate um papo com um cara que tem uma história muito bacana, sabe? Ele é empreendedor também, é um militante da boa política, entendeu que a política era importante para mudar não só a sua realidade, mas a realidade da gente dele, do município dele. Ele lutou em uma campanha contra tudo e contra todos, literalmente. E conseguiu vencer um grupo político que estava lá há mais de 100 anos. Os últimos líderes políticos estavam há pelo menos 34 anos. É uma cidade com potencial extraordinário, né, Kilson? Extraordinário. O Quênio do Puti, um turismo gigantesco. Né? Não só isso, né? Além do turismo, obviamente, muito forte, mas tem agricultura familiar, tem muita coisa bacana. É um dos maiores lençóis freáticos que nós temos no estado do Piauí. Castelo do Piauí. Uma salva de palmas para José Magno Soares da Silva. Seja bem-vindo, prefeito. Obrigado, prefeito. Obrigado a todos vocês pela acolhida. É uma satisfação estar aqui nesse momento, podendo prestar contas, como foi dito, podendo levar a nossa mensagem, o nosso recado a toda a população do Piauí, principalmente de Castelo, né? Sempre uma cidade de povo acolhedor, uma cidade de povo pacato, mas que tem um calor humano muito grande, povo educado, e que estamos preparando a nossa cidade para receber cada vez mais gente, mais turista. Né? E quem mora em Castelo é rei, então todo o nosso povo... Olha, gostei. Considero quem mora em Castelo é rei. É rei, é verdade. Então, rei nunca perde a majestade. Todo príncipe precisa de um castelo. Todo príncipe precisa de um castelo, mas todo rei também precisa de um castelo. Nós temos.
E é Mas- Castelo do Piauí, né? A gente, acho que E você muita já... cachaça também. E muita cachaça É boa, também. lá tem cachaça boa. Essas cachaças já deram tanto problema também. Não a cachaça. Bom, Não, vamos. Essa é mais pra frente, mais pra frente, mais pra frente. A gente começa o bate-papo, acho que você já deve ter visto sobre isso, entendendo um pouco da vida, né, do nosso convidado. Então, eu queria que a nossa audiência conhecesse um pouco mais sobre José Magno Soares da Silva. Mas, de fato, quem? É filho de quem? É irmão de quem? Como é que foi essa construção desse ser humano? Eu venho de uma família castelense, de origem humilde, mas que 1 ano de idade eu fui para Buriti dos Montes, que ainda era município de Castelo. Na verdade, eu nasci no hospital de São Miguel do Tapuio e tenho no meu RG a naturalidade de São Miguel do Tapuio. Passei 1 ano de idade, Não de Castelo? não, de Castelo. Passei 1 ano de idade em Castelo, fui para Buriti dos Montes, sim. vivi 7 anos em Buriti e retornei a Castelo para estudar. Sou filho de Francisco da Silva Neto e Maria Alice Soares. Família Soares é de Buriti dos Montes e presente muito em Castelo, Lima Soares. Eles faziam o quê? Meu pai é agricultor e a minha mãe é professora. Então eu fui alfabetizado pela minha mãe, porque Que massa. a escola era lá. Só que aí eu bagunçava um pouco a escola por ela ser a professora. E aí ela me tirou da escola e me colocou para estudar em Castelo. Então eu cheguei em Castelo com 7 anos de idade e permaneço até hoje em Castelo do Piauí. Você tem irmãos? Tenho uma irmã, Ana Alice Soares. Essa infância aí, quando você foi para outro município, né? Até os 7 anos. Como é que era a convivência com os pais, assim? O teu pai era mais duro, tua mãe mais dura? Quem Minha era mãe. que era mais ausente, quem era que era mais Não, presente? tive uma infância com toda a minha família e, assim, a minha mãe era mais rígida. Ela que educava, Cobrava, que né? cobrava mesmo. Meu pai sempre apoiava e, por ser homem, a gente sempre acompanhava os pais, né, nas festas, nas viagens. Mas a mãe sempre foi a mais rígida, que trabalhou para educar e buscou, naquela época, que era difícil, a educação para seus filhos. E eu sou muito grato a isso, porque eu vim para Castelo aos 7 anos de idade, contra a minha vontade, né? Mas foi para o meu bem. Mas você é o mais velho? Sou mais velho. São quantos lá? Somos 2, Somos dois. casal. São 2, né? Nessa época, assim, seu pai, agricultor, ele era mais calado pelo posicionamento da sua mãe, pelo nível intelectual que ela tinha, ou era a composição mesmo dos dois? Era Eu acho essa que sim. balança? Eu acho que era assim, era a balança, né? Porque a minha mãe tinha uma liderança muito forte por ser a professora na comunidade, né? Porque todas as Ela já famílias... fazia política. As famílias obedeciam o professor da época, né? Mas o salário muito baixo. E aí, meu pai, resistente a vir para a cidade, ficou lá no interior, e eu vim morar com a minha madrinha, né? Na cidade. Depois passei a morar só e passei a me virar. Com quantos anos? Eu passei a morar só aos 11 anos de idade. 11 anos. Hein? Sério? Sério. Em Em Castelo. na casa de quem? Na casa de meus padrinhos. Porque meus padrinhos moravam em Castelo, eu morava com eles e eles foram morar fora. Então ficou sozinho. E eu cara. fiquei em casa. E como é que era essa rotina aí com 11 anos? Não, eu trabalhava, né, e estudava. Trabalhava com o E quê? eu estudava à noite. Trabalhava com vendas, com algumas coisas que eram permitidas naquela época. Falar isso hoje. O menino de 11 anos mora só e se sustenta. Aí é brincadeira, hein? E era assim, muito cara? isso. Assim, porque naquela época diversas famílias colocavam seus filhos para estudar em Castelo, que era o polo, né? O município de Buriti dos Montes ainda era como se fosse distrito, né? Não Era era um cidade, povoado. não era cidade, né? Juazeiro também não era cidade. E as famílias tinham que manter seus filhos em Castelo para estudar. O bom é porque era uma cidade ordeira, né? Continua Tranquila, sendo né? tranquila e naquele tempo não tinha essa violência que tem hoje no mundo, né? Droga fácil. Isso. E aí tinha as melhores escolas que eu estudei em Castelo, Cônigo Cardoso, que é uma escola bem antiga, que tem uma história bonita, que hoje tem médicos e juízes, prefeitos, vereadores Que passaram por que lá. passaram por lá, né? E hoje é considerado uma das melhores escolas do estado,
né? Inclusive, o primeiro lugar de medicina na Universidade Federal veio dessa escola. Que bacana. Eu- Que você passou. Sim. Bom, a gente vai chegar lá, mas ainda voltando aos 11 anos ali, né? Como é que foi esse processo de aprendizagem, de amadurecimento, né? Sim. Como é que você se tornou... Eu imagino que o menino que sai de vamos dizer, um povoado, um distrito, né? E vem para a capital do local, né? Que era Da região. da região. Quais foram as principais dores naquele momento? Porque tá longe da mãe, longe do pai, deve ter sido... A maior dificuldade é exatamente essa. É ter que se virar em casa. Porque assim, você está lá na escola com os amigos, né, tem tudo. Uhum. Mas quando você chega em casa, você vai ter que fazer ali os seus afazeres de casa. E tem que estudar e ainda tem que se virar de alguma forma. Então, assim, essa é a parte mais dolorida. Mas, assim, interior próximo. Se eu tinha o dinheiro, eu ia. Se eu não tinha, eu ia da mesma forma, porque a pessoa do transporte confiava no meu pai e na minha mãe e me levava. Era no fiado. Isso. E aí depois ele acertava. Então, assim, sempre tive essa liberdade, tive uma infância muito tranquila e muito boa, né? Porque, assim, o menino do interior que vivenciou tudo, né? Banhou de rio, brincou de roda, né? E veio para a cidade, estudou, construiu um vínculo de amizade muito forte, passou a ser conhecido de todo mundo e conseguiu empreender nesse município e e hoje consegue ajudar a população desse município. Então, assim, sou extremamente satisfeito com a vida e com o que minha mãe me ofereceu naquele momento, que eu não entendia por que ela fez aquilo, e hoje eu entendo perfeitamente, porque se ela não tivesse feito isso, talvez eu não tivesse conseguido um diploma de nível superior. Prefeito, a gente sempre buscou, o brasileiro principalmente, buscou inspiração ou inspirações em grandes líderes. Naquela época, no rádio, na televisão, na política, já se apresentavam muitos líderes. Você chegou a olhar, observar, ter um olhar social naquele momento, quando criança, com 11, 12 anos? Ayrton Senna do Brasil, né? Me espelhei muito na luta dele e quanto político também, que era o mais próximo, que eu via muito Alberto Silva, né? Que Alberto Silva, ele ia para a televisão era preto e branco, e ele apresentava uns projetos em que a população ficava tirando sarro, porque era coisa mirabolante. Não era mirabolante. Ou às vezes ele enxergava algo que a gente não... Ele enxergava além de muitos, né? Então, assim, fez uma história muito bonita no Piauí de construção, né? Numa época difícil em se trabalhar o social, mas que, se você observar, as maiores estruturas do Estado foi feita no governo Alberto Silva. E isso me espelhou muito para o lado da política. Depois vem o Lula. Conheci o Lula, né? E aí, mas já recentemente. E predominava em meu município o MDB, que era o PMDB, e o PFL. E eram duas famílias, né, que dominavam esses poderes entre esses partidos, e só uma família conseguia êxito na eleição e governar esse município. Então foi em 1999, um grupo de amigos em uma churrascaria se reuniram e tinha sido criado o PT aqui no estado do Piauí, já tinha tido candidato a governo, já tinha tido candidatos a deputados. Mas muito tímido. Muito tímido. Teve um candidato a prefeito, eu não me recordo se era o Nazareno, né, que foi candidato a prefeito de Teresina. Sim. E houve essa expansão dentro do movimento estudantil, e os que estudavam aqui levaram e constituíram o Partido dos Trabalhadores em uma churrascaria. Inclusive, o garçom da churrascaria foi membro da comissão, porque faltou um para completar. Vem aqui. Isso. É bem isso. Foi bem isso. A tua RG aqui para poder... Para completar a comissão provisória de criação do Partido dos Trabalhadores aqui. Antes de... peço até desculpa, mas eu tenho que interromper. Nesse processo de crescimento, onde é que a política entra na tua vida? Porque você não tem... qual é o tamanho da participação política na tua família? Aí minha família, por parte da minha madrinha, já tinha um vereador na família, que era o Zé Wilson. E era da base governista, que sempre ganhava as eleições. Minha família votava toda com eles. E eu comecei a desertar por conta
que comecei a observar os entraves de crescimento, domínio, monopólio. Compreendo, mas Magda, assim, o desejo Você- pela política, como é que surge na tua vida? É porque desde pequenininho, assim, você já gostava do lance? Sim, a gente gostava. E nasceu esse desejo dentro do movimento estudantil. Porque, assim, a escola era precária. Os direitos não eram devidamente cumpridos. E os benefícios do Estado e do município não eram Entregues. entregues. Então, assim, vai surgindo o desejo de mudança e de criação Isso com quantos por anos? isso. Velho? Acho que com Uns 14? 16, 18 anos, por aí. Ah, porque Entendeu? assim, política é sangue, né? É o cara que tá Isso. disposto e quer e gosta. Por isso que eu E fiz começamos a participar das eleições de presidente de sala, presidente de Grêmio Estudantil. Grêmio Estudantil. Grêmio Tem mais, né? Estudantil. Magda? Não tem mais, mas nós participamos e as eleições eram disputadíssimas, dos grêmios estudantis. Qual a importância do Grêmio Estudantil nessa formação política que a gente tem hoje? Faz entender o papel social do homem dentro da política. O Brasil é governado por políticos e muitas das vezes o político é criminalizado. A política é criminalizada e dá-se valor a mais empresários do que políticos. Mas assim, quem trabalha para o povo é o político. O empresário trabalha para si. E muitas das vezes o político é criminalizado por conta que existe políticos ruins também no meio, mas até na igreja existe gente ruim. A gente não pode generalizar uma situação, uma coisa, porque algum político praticou ato de corrupção. O que faz a economia rodar? O que faz os investimentos? São os órgãos, ou seja, o Estado vai na frente e o privado vai atrás. O Estado organiza para atrair os investimentos. E tudo isso é decidido na política. Quando eu escuto uma pessoa dizendo, esse ano eu não vou votar em ninguém, esse ano eu não vou votar, olha, não faça isso, porque você vai estar deixando que os outros decidam por você o destino do seu estado ou o destino do seu município. Por isso é importante você votar, você decidir, porque os políticos eleitos é que tomam as decisões e colocam ali o destino do estado ou do município. Então, essa questão do Grêmio Estudantil é uma grande aula, é uma grande base para essa classe política que a gente tem hoje. Ou para a formação de jovens que lutam. Novos políticos. Novos políticos. Muito bem. Os partidos hoje tá muito deficitário isso, porque os partidos não trabalham mais esse Grêmio Estudantil, essa formação da juventude. Mas o Partido dos Trabalhadores trabalhou isso. Assim, eu tive formação política. O que é formação política? Formação política é você participar dos movimentos sociais, você participar dos movimentos de luta, você ter uma formação por alguém experiente na política dos programas sociais, né, que devem ser desenvolvidos pelo Estado para resolver ou atingir o maior número de pessoas. E o Partido dos Trabalhadores, ele fez isso. Eu participei disso enquanto juventude, inclusive, por diversas vezes fui eleito delegado da juventude e participei do movimento estudantil em Brasília, né? Participei em outros estados, e isso vai criando na gente uma formação de luta, em ver que o partido pode defender uma bandeira e que você, uma vez eleito, pode colocar aquele projeto em prática para desenvolvimento de uma sociedade. Queria uma noção exata do que é fazer política. De que é fazer política. Porque, assim, como eu falei anteriormente, a política, ela decide o rumo de um país e de um estado. E principalmente de um município, que é onde as pessoas moram e onde os serviços são prestados. O Estado presta serviço. O governo federal presta serviço. Mas, de fato, o município presta muito mais, porque o município é que está ali com a atenção básica, é que está ali com a assistência social, é que está ali com a educação, é que está ali acompanhando o professor. O prefeito está ali junto com a equipe para fazer a gestão e com todo o seu grupo de servidores, efetivo ou não, prestando serviço e atendendo à necessidade da população, porque a população mora no município. Qual foi a principal base para escolher os secretários do município de Castelo? Primeiro o critério político, porque você não tem como fazer uma campanha ou um movimento sem uma articulação e sem ter aliados políticos. Então, primeiro critério. O segundo critério, ter conhecimento, ter formação e conhecimento técnico da área. E depois ter a competência e o compromisso para
trabalhar com a coisa pública com responsabilidade. Então, assim, tendo esses 3 critérios, tem tudo para dar certo. Pela tua experiência política, que não é pouca, de formação de base de Partido dos Trabalhadores, 2 mandatos, como é que tu enxerga, por exemplo, esses candidatos hoje de internet, né? Que o cara sequer participou de uma plenária, sequer entrou em um movimento social, mas se acha no julgamento de chegar em um telefone e falar que tem que fazer assim, é assim, a solução é essa. Quando você percebe, quando você vê isso, o que que vem à tua mente? Assim, primeiramente você precisa ter conhecimento do seu povo, da sua sociedade, da sua realidade, para você poder discutir um projeto que possa atingir o maior número de pessoas ou resolver em parte alguns problemas da sociedade. Isso eu falo na parte estrutural, na parte de educação, na parte da saúde, na parte social, né? Porque assim, uma coisa puxa a outra. Não existe qualidade de vida sem infraestrutura. Não tem como você fazer uma infraestrutura boa se você não tem uma educação que funcione. Ou não tem como você prestar uma saúde boa se você não tem lá um posto adequado, ou seja, a infraestrutura, para que o médico possa ter um local adequado para atender. Então, assim, muitas das vezes as coisas são decididas em Brasília, pela Câmara e pelo Senado Federal, e ela tem que ser adequada a todo o restante do país, um país extenso demais, onde as realidades são totalmente diferentes. Do norte, nordeste, sudeste e sul, completamente diferente. Lá tem 4 estações, aqui tem 2, né? Lá tem um período de estiagem muito pequeno, aqui nós temos 9 meses de estiagem. Então, assim, as necessidades básicas são totalmente diferentes. Mas, às vezes, as coisas são votadas em Brasília de forma É um país continental, homogênea. como se fosse com Isso. muitos Então, países, né? muitas das vezes, você tem que se atentar à legislação vigente e os programas são criados pelo governo federal, devem ser aplicados, né, de forma a beneficiar a sociedade e tem uma portaria que rege aquele programa. E muitas das vezes você é crítico a quem está executando na ponta esse programa, porque tem que ser feito assim, tem que ser feito assado, mas você não lembra que aquele gestor está cumprindo uma legislação, que ele não pode fazer fora daquilo. E aquilo não atinge 100% da população, porque é um programa e muitas das vezes as pessoas não têm os critérios necessários que se adequem à inclusão desse programa. Por isso que muitas das vezes é criado diversos programas. Quando eu vejo algum iniciante na política sem nenhum conhecimento de base social, só porque acha que deve ser feito assim ou deve ser feito assado, eu fico pensando, tem que estudar muito ou então só vai ter um mandato, se conseguir êxito no caso. Porque você tem que ouvir o povo, você tem que ver a necessidade básica de cada região. Se eu hoje sou gestor de um município pequeno, de leste a oeste, as necessidades são diferentes, né? Então você tem que ouvir e tentar desenvolver aquilo de forma conjunta para aplicar o recurso da melhor forma possível a atender o maior número de pessoas possível. Traduzir a dor daquele que precisa em trabalho. Em trabalho. É bem isso. É né? bem isso. E vem cá, Magno, como é que foi essa proeza de você quebrar um ciclo de 100 anos? A Castelo do Piauí tem 260 anos. Durante 100 anos, um grupo político, pelo menos 2 famílias, dominaram esse ciclo. Como é que vocês conseguiram quebrar esse ciclo? Porque não deve ter sido fácil. Essa história iniciou lá no restaurante, na churrascaria, quando o Partido dos Trabalhadores teve a primeira comissão provisória. E daí teve a luta do sindicalista Edmilson Abreu, que constituiu tudo, que foi candidato por 3 vezes, né, e foi mostrando. O primeiro Marcos Aurélio foi em 2000, candidato a prefeito, tirou 1.500 votos, né, perdeu com a maioria de quase 5 mil votos, mas já foi a primeira estaca fincada ali para que a população castelense pudesse observar que era necessário ter O contraditório, né? o contraditório, ter essa mudança, porque assim, o comodismo e aquele tradicionalismo estava prejudicando uma das cidades mais antigas do estado, com 262 anos que vai fazer agora, né, ficando para trás, como cidades como Campo Maior, cidades como Oeiras, como Parnaíba, Piracuruca, né? E isso precisava ser mudado, porque assim, uma cidade e um povo, ele deve ser conservador, mas temos que acompanhar o ritmo da sociedade nacional. E Castelo estava ficando para trás. Então, por 3 vezes a gente tentou, não conseguiu. Você não tinha sido candidato? Não, eu participava como coordenador
e participava nos bastidores, porque fiz a contabilidade, se eu não me engano, de 2004, que foi o primeiro ano que exigiram isso, que o TRE passou a exigir prestação de conta de candidatos. Então, comecei a fazer assim. Você se formou em quê, perdão? Em administração e tenho o curso técnico de contabilidade. Na época, o técnico de contabilidade poderia exercer. Então, eu fiz isso e em 2008 eu fui convidado para ser candidato e não aceitei. E 2012 eu fui convidado para ser candidato a vereador, porque o Partido dos Trabalhadores estava com a chapa incompleta. Então eu fui candidato. Mas tu relutou? Não fiz campanha, porque eu trabalhava, tinha meus negócios, só fazia campanha na sexta-feira e ia para o palanque. Nessa época que você já era empreendedor? Sim. Então eu passava a semana trabalhando, porque assim, eu não entrei para ser eleito. Eu entrei para compor a chapa, para completar a chapa ali. Mas aí, no decorrer da campanha, eu conseguia me expressar bem e eu tinha uma vantagem. Eu entrava em 43% das residências de Castelo. Como? Porque eu representava a Liquigás. Então, assim, Explica essa história. tinha toda uma rede e o telefone era fixo. E as pessoas me ligavam, a dona de casa me ligava, pedindo gás, solicitando gás. Você era distribuidor de gás? Sim. E aí as pessoas me Foi ligavam. teu primeiro negócio? E eu consegui... Não, foi não. Já tinha outros negócios antes. Mas assim, eu consegui criar um vínculo. Porque assim, a pessoa que atende a dona de casa, ele adentra as residências. Ele vai no seu maior íntimo. Você vai lá na cozinha. É verdade. Entendeu? Então você cria um vínculo com essas pessoas. E eu sempre tive um vínculo de amizade muito grande. Ficou quanto tempo? Ou ainda tem? Tem. Eu acho que a gente passou... Já vai fazer uns 19 anos. Né? Gás já deu dinheiro de venda de gás? Eu acho que sim. Hoje já não tem mais. Né? Hoje já passou a época. Todo produto tem um início, meio e fim. Mas pegou a época boa? Não está no fim, mas já está bastante... Marco, pegou a época boa? Sim. Pegou? Acho que a gente pegou a melhor época. Que foi a época de expansão, da transição, né, do carvão, da lenha, onde o meio ambiente começou a trabalhar isso, as pessoas começaram a melhorar de vida, ter um alcance melhor, compraram logo um fogão e um botijão de gás. Então, assim, eu acho que foi a maior revolução para o interior do estado do Piauí, né, que foi essa aquisição. Acho que no Brasil, né? Depois veio o Luz para Todos e a energia chegou nas comunidades e as pessoas adquiriram geladeira, que era outro ramo também que eu fazia parte. Qual era? Imóveis e eletro, né? É porque você vendia também. Isso, então eu tinha todo esse conhecimento. Você estava na casa das pessoas de qualquer jeito. Foi acompanhando também a evolução, né, mano? Era geladeira, era fogão. Pronto, então uma cidade como Castelo conseguia, pela tua distribuição, à época, dava para vender o que mês, assim? Tu lembra de cabeça de gás? Nós chegamos a vender 9 mil. 9 mil unidades. Muita São 11 coisa. mil... 20 mil habitantes, mas assim, 20 mil, nós vendíamos 9 mil, não era só em Castelo. Era nas cidades vizinhas. Né? Então, assim, a gente teve todo um... Mas dentro da cidade de Castelo, eu fazia questão de visitar, porque a gente criou um sistema de rota. Então, eu ia na rota todo sábado. Então, todo sábado eu visitava todos os comércios. E aquilo criou vínculo. Claro. Então, assim, 2014, 2015, eu era vereador. Então, Conseguiu se eleger. Eu comecei a bater na gestão e não dizer nada com o gestor. Peraí, mas quando você se elegeu, tu esperava de fato ser eleito? Não, deixa eu concluir. Pois é. Eu coloquei meu nome à disposição e da metade da campanha para o final, as pesquisas eu aparecia. Aparecia em primeiro. Já? E meu compadre, que era candidato a prefeito, dizia, compadre, se interessa que você vai ser eleito. Então, assim, quando eu subia no palanque, a vibração era maior do que os demais. Então, na reta final, eu me dediquei mais um pouco e fui o vereador mais bem votado. Sente saudade daqueles comícios, mãe? Muito bom. Pegou Muito um gás bom. grande, né? Não é? Literalmente. Foi isso que aconteceu. Então, eu fui o vereador mais bem votado do perímetro urbano, né, que era na onde eu trabalhava mais fortemente. O que é que veio na tua cabeça? Não, aí veio a responsabilidade. Se eu tenho que fazer algo, é uma oportunidade, né, porque meu partido está elegendo 2 vereadores. Né, Com quantos votos você foi? Eu fui eleito com 649 votos. Uma Muita votação coisa. estrondosa para o município. Segundo colocado. Foi. Não, segundo colocado tinha o quê? Tu lembra? Não me recordo. Mas geralmente uma média.
500 por aí, entendeu? E vai nessa. Vai nessa daí. E aí, eu disse, agora eu tenho que fazer alguma coisa para representar esse povo. Então, eu comecei a ir atrás dos direitos dos servidores. Castelo do Piauí não pagava férias. Não pagava. Eu comecei a receber a reclamação dos professores que estavam se aposentando com salário mínimo, porque não era feito o repasse do regime geral. Caramba! Então, eu comecei a cobrar isso na Câmara e isso foi me trazendo apoio do servidor. E aí, o limite de responsabilidade fiscal da época estourado, com um índice muito alto, tendo que fazer uma série de cortes e não faziam nada para melhorar a arrecadação, porque era uma medida impopular, e isso foi me dando, né? E eu consegui receber o título aqui através da VEP, na época, como vereador mais atuante do Estado. Não só de lá. Do Estado. Oh. Então isso me deu um... Depois eu recebi um prêmio... Ele deu um gás, né? Isso, deu um gás. Literalmente. E eu consegui receber um prêmio a Literalmente. nível de Nordeste, também como um dos vereadores mais atuantes, porque eu apresentei um número muito grande de projetos e tinha alguns projetos que beneficiavam as mulheres. Criei o Conselho Municipal de Mulheres, já existia um movimento muito forte nessa época com relação a isso, e eu fui obtendo um índice de popularidade muito grande. E eu passei a ser a terceira opção de candidato, porque já existia um candidato a prefeito pelo partido PSB e um pelo PT, que já era a oposição à atual gestão da época. O PT, nesse caso, já tinha criado um corpo maior, né? Sim, sim, sim. Tinha colocado a cabeça do lado de fora. Isso, mais ou menos. E aí houve um desentendimento, porque eram dois candidatos de oposição e não chegaram ao entendimento. Acabou que um desistiu e o grupo acabou não aceitando o outro e eu fui o candidato em 2016. Devido da popularidade que eu já tinha e do grande apoio político que eu tive devido à Câmara. A galera da Câmara que queria que você fosse candidato. Sim, né? sim, sim, sim. Vocês tinham estrutura ou foi no gogó mesmo? Não, a gente já tinha o mínimo, né, de estrutura para disputar, mas o mais forte foi discutir com a sociedade os problemas. Primeiro, a gente fez um plano de governo que foi considerado mirabolante. Tipo, a gente dizer que ia mudar a frota, que era pau de arara, lá na zona rural, para transportar os alunos, e ia colocar ônibus. Tipo, a gente... Isso era ser mirabolante? Para a população achava, porque assim, um município que vinha há 34 anos apático, sem ter investimento, pra você ter uma ideia, se você olhar o balancete de 2014, o município teve R$5 mil de investimento. Hã? Porque... Um município com mais de 20 mil... 20 Isso. 26? Isso. Porque não teve emendas para a infraestrutura, a emenda veio para custeio, e a propaganda era que o município de Castelo pagava rigorosamente o seu servidor em dias. Essa era a propaganda? Essa era a propaganda. Tá de sacanagem. Porque há anos atrás tinha muito município meio desmantelado, no caso, né? Que atrasava, salário de Castelo nunca tinha atrasado. Então esse era o principal marketing. Feijão com arroz. Isso. E aí... Você imagina uma cidade com a potencialidade de Castelo, que o principal case de sucesso dele era pagar em dia. Pagar em dia. Entendeu? E a gente começou a trabalhar, fizemos um plano de governo bem audacioso, né? Eu fiz alguns exemplos e comecei a colocar isso. Fui lançado a pré-candidatura de prefeito no dia 17 de julho, né, de 2016, né, que a eleição foi em 2016. E dia 4 de agosto foi minha convenção. E dia 11 eu recebi uma pesquisa e eu estava 21 pontos atrás. E eu pensei em desistir. Eu vim até Teresina, falei com os meus líderes, e me apresentaram um cientista político que... Quem era o teu líder? A deputada Regiane Dias, né, e o próprio governador, o Wellington Dias, da época. E a gente sentou com o pessoal e fizemos uma análise da pesquisa e mostrou que os dados da pesquisa eram muito favoráveis para uma pessoa que estava candidata a prefeito há menos de um mês. Então foi discutido tudo isso, eu voltei e... Convenceu? E optei... Ficou convencido, Duda? Fiquei convencido e optei a discutir os problemas do município com a sociedade. Então, passei a provocar o eleitor
de como a gente deveria fazer uma gestão que atingisse ali os seus anseios. E dia 29 de setembro, não, dia 29 de agosto, eu estava 1,5 ponto na frente. Quanto tempo depois, então? 20 dias, praticamente. Pô, então foi intenso o negócio. Eu emagreci. Provocou bem, né? Eu emagreci 9 quilos. Eu emagreci 9 quilos. Eu fazia 4 comunidades por dia. Eu dormia 2 horas da manhã, tomava uma injeção 5 horas da manhã na veia para despertar. Era mesmo. Porque foram, assim, 32 dias que eu estava pedindo que acabasse. Porque eu estava exausto. Mas eu visitei, acho que quase 100% das residências do município. Cara, é muito louco isso. Quase 100%. Quase 100 eu visitei. Zona rural e zona urbana. Com discurso pronto, importante para o município, sem discurso decorado. Sem discurso decorado. Eu sentava e ouvia, e sentava e começava a provocar. A pontuar. Isso, e saber qual era o desejo da população. E eram desejos simples, básicos, como, por exemplo, eu nunca tive a oportunidade de banhar de chuveiro. Nós temos um dos maiores lençóis freáticos do Piauí, como você citou. E as pessoas carregavam água do chafariz, porque no Lata d'água, né? o Fundef, ele liberava o recurso para a escola, ia lá, perfurava-se um poço e colocava um chafariz do lado de fora do muro, para que as pessoas pegassem a água. Então, a maioria das comunidades de Castelo era assim em 2016. E com um lençol desse tamanho. Então, eram necessidades simples e básicas e um desejo simples de ser realizado. Um banho de chuveiro. Então, isso comecei a trabalhar. Eu cheguei numa comunidade, comecei a visitar as famílias e encontrei várias crianças com coceiras, alergias, algumas coisas provocadas. E as mães começaram a reclamar. É porque o campinho da educação física é junto com os cachorros. E isso é Tem vírus. surrupa, né, que chamava na época. Eu não me recordo direito. E eu comecei a provocar a população porque que eles nunca tinham lutado por uma quadra poliesportiva naquele local. Eu disse, então nós temos que trabalhar aqui para isso. Então, essa é a dor. E eu fui fazer o meu comício, minha reunião lá, não achei uma residência que fizesse e fui fazer na igreja. E a beata da igreja foi para a cidade e levou a chave da igreja no bolso. E aí eu fiz debaixo de um pé de manga, à noite, no escuro. Sem luz nenhuma. Sem luz porque não tinha iluminação pública na comunidade. E daí eu fui para cima dessa discussão e prometi fazer isso e hoje está realizado. Então, assim, o que fez a diferença no meu governo foi pavimentar e levar a infraestrutura para a melhor qualidade de vida da população rural. Porque assim, não tinha uma comunidade rural que tivesse o mínimo de pavimentação, nem água encanada. E nós perfuramos 36 poços, fizemos aí aproximadamente 25 quilômetros de rede distribuidora, colocando todos os pontos para que as pessoas tivessem acesso à água. Colocamos 5 postos de saúde na zona rural. Tinha nenhum? Já tinha alguns, mas precário. Né? Só para dizer que tem? Só para dizer que tinha. Para você ter uma ideia, as pessoas na comunidade sorriam com a mão na boca. E aquilo me incomodava pra caramba. Então, juntamente com um líder sindical, ele colocou no projeto de governo o Brasil Sorridente, do governo federal, que era um consultório móvel que levava para as comunidades. E daí, a gente foi mais longe. Hoje nós temos 6 consultórios odontológicos instalados na zona rural, com atendimento semanal. Hoje nós não temos mais esse problema de tratamento. Sorrir e com a mão na boca. Não tem. Nós conseguimos erradicar isso. Todo mundo com aquele sorrisão, né? Sorrisão, porque isso é dignidade. É, verdade. Entendeu? E aí a gente conseguiu... Hoje a gente trabalha a prevenção nas escolas. Então, assim, a criança lá na escola tem o dia de atendimento, de acompanhamento e prevenção com o odontológico. Já para prevenir toda a dor lá na frente. Isso é saúde.
Saúde básica. Saúde básica, é prevenção. Essa pessoa vai ter uma boca saudável, vai mastigar direito, vai consumir seus alimentos corretamente e vai evitar sérios problemas de saúde para frente. Ô Magno, todo esse trunfo, né? Todo esse case que hoje, pelo menos as pesquisas, inclusive do IPPI, te dão mais de 75%, 80% de aprovação. Eles sempre foram assim ou os primeiros anos foram muito difíceis? Muito difícil. Quando eu assumi, eu recebi o município com 64% de pessoal, ou seja, 10% acima da responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal pune os gestores, reprova as contas. Inclusive os meus adversários e ex-gestores, quase todas as suas contas foram reprovadas, porque não cumpriu os índices constitucionais, nem da saúde, nem da educação. E feriu a responsabilidade fiscal porque estourava o limite prudencial que é exigido, né, pela lei de responsabilidade fiscal, a ser cumprido. Então, não se resolvia um problema. Quando você está com a lei de responsabilidade fiscal, você perdeu a capacidade de investimento. Então, você está fadado ao fracasso. Então, eu vim de uma luta de 30 anos, com um grupo que lutava 30 anos, querendo participar de uma gestão. E eu encontrei uma gestão encharcada, tendo que tirar 10%. Começou aí um desgaste. É porque você teve que tirar a gente de lá e de cá. E de cá. E não deixar ninguém entrar. Não deixar ninguém entrar. É meio louco, Então, né? isso foi o que mais me desgastou politicamente. No né? primeiro ano. No primeiro ano. Mas eu tinha que resolver o problema. Porque eu ouvi uma frase de um político experiente em que ele citou exatamente esse exemplo. Uma prefeitura que está com a responsabilidade fiscal estourada, ela está encharcada de gente. Então, ela está fadada ao fracasso porque perdeu a capacidade de investimento. Então, eu tinha que resolver isso porque eu queria fazer um bom governo. Embora eu me desgastasse um pouco aqui. Depois eu fui equalizando isso. Mas no primeiro ano, então, isso não vou fazer no primeiro ano. O impeachment me atrapalhou. Porque Da Dilma. a economia estava fraca e houve um impeachment. Então, assim, eu consegui todos os meus projetos através do nosso senador hoje, Marcelo Castro, e isso em 2018, né? Bolsonaro. E tive a chance de construir alguma coisa, porque a gente aprovou muita coisa. Mas eu estava de joelho ali já para iniciar as obras, a pandemia chegou. Caramba. E aí parou tudo, foi tudo para tratamento de saúde, medidas impopulares, fechando o comércio. Isso você estava com projetos prontos? Prontos, aprovados. Projetos com os recursos e os convênios firmados. Nada de achismo. Nada eu vou de achismo. pedir um projeto. Ou Não. vou pedir um... E eu muito feliz porque assim, vai sair na hora certa. Porque nós vamos começar a construir em 2019, 2021, ano eleitoral, nós vamos estar aí com canteiro de obras. Infelizmente não aconteceu, porque parou tudo e eu tive que fechar comércio. Eu tive que proibir as pessoas de sair de suas casas, porque tinha que tomar todas aquelas medidas. Se a gente não tomasse, o Ministério Público ia para cima da gente. Você se arrepende de ter feito isso? Não. Era necessário. Todas as medidas que foram orientadas pelo comitê, né, de vigilância criado aqui, elas foram necessárias naquele momento, porque as pessoas não tinham conhecimento e a gente não tinha noção do que era o coronavírus. E muitas pessoas duvidavam do que esse vírus matava. E esse vírus matou, né, muita gente. Então, aquelas medidas que a gente tomou naquele momento, elas foram muito importantes para diminuir esse nível de transmissibilidade e não ter um número maior, ou seja, não ter um colapso da sociedade. Mesmo percebendo e sabendo que poderia perder a eleição? Sim. Nós éramos obrigados a fazer. As pessoas mandavam a foto, principalmente o pessoal que trabalhava com hortifruti no mercado. Eles mandavam as fotos das bananas pretas, estragadas, e a foto dos boletos. O senhor vai pagar? Porque o senhor fechou meu comércio. O que eu faço com isso? Quem é que vai pagar minhas contas? O talão de energia vai chegar, quem é que vai pagar? E não era o senhor, né? Mas eu mandei fechar o comércio. Então, assim, aquilo se virou contra a gente que estava na gestão. Né? Então, eu criei uma Quase série de medidas. todos, ou na sua totalidade, no Brasil inteiro, né? Sim, Mas nós tivemos uma dificuldade de reeleição
no Brasil muito grande, É o maior da história. maior da história. E na minha região eu posso citar, de 7 municípios, 7 municípios, que nós estamos no território dos Carnaubais, e tem um aglomerado de 6, que é formado por 7 municípios. Não sei por que botaram o nome de 6, mas são 7. Só elegeu eu. Só a reeleição sua. Só. Todo mundo perdeu. Todo mundo perdeu. Assunção também se reelegeu. Foi Castelo e Assunção. Mas muito fortemente pela pandemia. Por causa da pandemia. Porque assim, ó, Buriti não conseguiu se reeleger, São Miguel não conseguiu, Campo Maior não conseguiu, Juazeiro não conseguiu, e Castelo conseguiu apertado e Assunção conseguiu por 38 votos. Porra. Né? Mas com um detalhe, a primeira você tinha tirado mais de 1.900 votos. 1.900 votos. Nessa, 200 e pouco. 227. Então, Mas assim, eu fui para a reeleição com 54% de aprovação, apenas. Né? Cara, e qual foi o Foi feito? naquela margem, né? Ei, qual foi? E tive o rompimento, né? Tive o rompimento de vereadores que saíram da minha base. A galera achava que você não ia ganhar? É por conta do início, porque eu não pude colocar ninguém, Entendi. entendeu? Por conta da responsabilidade fiscal. 64% lá. Isso, então houve esse desgaste. Então eu perdi apoios e fui, mais uma vez, para a disputa contra tudo e contra todos. Se uniu 3 ex-prefeitos do lado de lá Contra você. contra mim para tomar o Quando pra saiu o retomar resultado. poder. Quando saiu o resultado... De fato, assim, quando saiu o resultado. O que é que você lembra? Qual é a imagem que você Não, tem? primeiro saiu um resultado que eu tinha perdido a eleição e a oposição foi para a rua comemorar. Então teve a carreata da oposição primeiro. Tá de sacanagem. Verdade. E aí, Imagina isso, pô. meia-noite, o sistema rodou. É porque ele travou o sistema. Isso, meia-noite o sistema rodou e aí eu tinha sido eleito. E aí Só não vai me dizer que os caras disseram, compraram. aí a polícia foi lá, tira a carreata daqui, que agora é esse daqui. Você fez a sua. Sim, Mas falaram, não, ele comprou a eleição. teve conversa de tudo quanto foi Não tem jeito. sentido isso, Mas né? não tem sentido isso. E nesse segundo mandato, você estava mais experiente, com mais, Sem dúvida. com mais tranquilidade para trabalhar, porque você não tinha tanta pressão de acomodar muita gente, né? Isso. E já com a responsabilidade fiscal resolvida. Equalizada, né? Tomei uma série de medidas que colocaram o município de Castelo como um dos mais organizados do estado. Eu não tenho soberba em falar isso, porque os números estão aí. Eu tive minhas contas aprovadas, todas do primeiro mandato, né? Tive várias denúncias que passei e superei e mostrei que a gente estava correto. As medidas que a gente tomou, nós saímos de uma arrecadação de 2016 de 22 milhões para 98 milhões. Como é, rapaz? Nós saímos de uma arrecadação de 2016 de 22 milhões, né, para uma arrecadação em 2023 Como essa de mágica? 98 milhões. Apenas com as medidas corretas. Por exemplo, nenhum prefeito, ou quase nenhum prefeito, gosta de cobrar nada. Mas você não tem condições de investir se você não cobrar da população. E se você cobrar e investir, ninguém vai achar ruim. Eu tenho um exemplo claro da iluminação pública de Castelo. Sim. A iluminação pública era deficitária. A taxa que era cobrada da população não pagava Não a supria. Eletrobras. Não fechava a conta. Não fechava a conta. O município tinha que pagar todo mês aquilo. E aquilo era um absurdo, porque assim, além de pagar a conta, eu ainda tinha que tirar dinheiro para comprar os insumos de manutenção e colocação de lâmpadas. E aí eu mandei a lei para a Câmara e foi uma resistência danada, porque os vereadores não queriam votar porque era impopular e ia aumentar muito Moço, é um serviço que vai resolver. Todos os dias eu tinha problema de iluminação pública. Porque assim, essas lâmpadas que a gente compra da China, você instala uma que 3 dias depois ela não acende mais. Não tinha o LED. Era aquela de sódio. De sódio. Então, assim, quando a gente aprovou, a gente conseguiu aprovar a lei, botamos em execução, trocamos 100% do perímetro urbano, o vapor de sódio por LED. E resolvemos o problema. E Durabilidade muito maior. 5 anos de garantia uma lâmpada. Então, assim, hoje é superavitário, né? É? E a população não reclama porque tem o serviço. Tem entrega. Tem entrega do serviço. Então, assim, e nós conseguimos deixar superavitário a arrecadação, deixar positivo a receita do município. E aí o município vai tendo fôlego para fazer o asfalto, para fazer o calçamento lá na zona rural, para fazer o sistema de abastecimento de água. Vem uma emenda federal
de custeio para a saúde, você aplica aquilo na atenção básica e o FPM fica livre Aí, para você fazer os investimentos. aí entra o relacionamento com os deputados federais, deputados senadores, Governo. estadual, governo. Muito importante esse alinhamento. A população tem que se atentar para isso, que um prefeito orgulhoso, que não dialoga com senadores, com deputados, com o governo, ele está fadado o município ao fracasso. Castelo do Piauí passou muito tempo nessa situação. Muito tempo nessa situação por conta de orgulho. Os ex-gestores não sentam na cadeira vermelha. Entendeu? Então, Que assim, Tudo muito por birra. não tinha esse alinhamento e acaba que prejudica. Não vai me dizer que os ex-gestores e talvez o atual pré-candidato do outro lado, ele tem um alinhamento com Bolsonaro? Tem. Defendem o raciocínio e o governo Bolsonaro. Né? Defendem a política de extrema direita. Porque, assim, eu sou do Partido dos Trabalhadores, mas eu não sou extrema esquerda e nem extrema direita. Eu sou o que é melhor para o meu município. Racional, né? Claro, eu trabalhei e fui prefeito, gestor do município no governo Bolsonaro e consegui investimentos para o meu município. Porque eu era gestor, representava um povo. Esse povo faz parte dessa nação. Castelo do Piauí é uma unidade da federação, tem direito à partilha dos tributos. Por que eu não posso ir lá? Por que não pode pleitear isso? Pleitear isso. Com entendeu? projeto e tal. Projeto. Então, eu fui lá e fiz todo esse movimento e Castelo teve os maiores investimentos de infraestrutura da história. Nós conseguimos manter, por 5 anos consecutivos, a nossa educação entre a terceira, segunda e primeiro, os índices. Nós só perdíamos para Teresina. Isso é louco, hein? Nos índices. E hoje, eu tenho certeza que a gente é melhor do que Teresina na situação que está. Não estou aqui fazendo crítica, mas é dessa forma. Né? Então, assim, Mas são os números, né? São os números. E recebi diversos prêmios da nossa educação. Nós temos uma das educações mais fortes. Nós melhoramos a merenda escolar. Nós aumentamos o número de escolas de tempo integral dentro do município. E criamos o sistema de creche pró-infância, onde absorvemos esses alunos mais cedo para a escola. Em vez de 3 anos, 2,5, nós recebemos esses alunos mais cedo. Dá oportunidade para a mãe trabalhar e matriculamos mais cedo, recebendo o recurso do pró-infância, do EI manutenção. E aí passamos a gerando mais contratação. Na minha gestão, nós construímos 2 creches grandes e uma escola muito grande. De tempo integral tem quantas lá? De tempo integral, nós temos 5 escolas urbanas de tempo integral. Equalizamos o fornecimento da merenda, porque na zona rural não tinha a fruta. Tinha esse problema, então. Tinha esse problema e a gente conseguiu corrigir isso. Equalizar tudo isso. Mas foi com a agricultura? familiar? Só 30% era o exigido na lei para aquisição de produtos da agricultura familiar na merenda escolar, o dinheiro do PENAI. O que é que acontece? Nós observamos essa capacidade de produção da nossa agricultura familiar, mas a prefeitura comprava produtos industrializados. Então, não podíamos comprar do agricultor porque ele não estava organizado. Criamos as associações em dias e dentro dessas associações criamos o MEI, publicamos o edital, selecionamos o produto regularizado com o SEI, que é o SIM do município, que fiscaliza dentro da vigilância e deixa aquele agricultor apto a fornecer para a merenda escolar. Então, hoje nós compramos mais de 70% dentro do município, gerando emprego, gerando renda para essas famílias. Da produção. Inverteu. Que era 30, vocês mais do que dobraram. Mais do que dobramos. Cara, que extraordinário isso. Capacitamos os assentamentos para fornecer. Hoje o assentamento fornece bolo, fornece a melancia, fornece a banana, fornece a farinha, o feijão, e a gente faz tudo lá. A felicidade desse povo em poder vender. Hoje nós trabalhamos e fazemos uma política inclusiva, onde geramos oportunidade para diversas famílias, tiremos a concentração de 2, 3 famílias, né, porque esses recursos acabavam sendo canalizados. Você sabe como funciona. E aí nós quebramos isso para explicar, tipo, 2 grandes grupos na cidade que
são os maiores empresários, E comprava Participava- baratinho do cara, vendia o participavam dobro do das valor. licitações e forneciam tudo. Mudou tudo. Mudou tudo, capacitamos o pequeno agricultor, Cara, isso é incentivamos a produção deles, criamos o sistema de produção agroecológico castelense, capacitamos eles, que é um curso, que é o CIPAC, é um curso oferecido a Gratuito. famílias, gratuito, e aí, quando a gente faz aquele curso, aquela estrutura fica para que eles possam produzir toda a parte de hortifruti deles. Isso vocês pegaram de alguém ou é inédito? Nós criamos por necessidade. Cara, mas isso é um case. Nunca ninguém foi lá dar uma olhada como é que... Já teve diversas reportagens, a então governadora também já teve por lá na época para ver. Então, assim, Regina Souza. nós criamos toda uma cadeia de produção. Hoje o município é um dos maiores produtores de cajuína, porque nós capacitamos, nós distribuímos a muda de caju e fortalecemos isso. Produz melancia, produz gado, né? Produz cachaça. Porque a Cachaça cachaça é muito, já é, existia muito bem. forte, né? Então, assim, nós criamos esse mecanismo. Nós colocamos a Secretaria de Agricultura para funcionar. Primeiro nós oferecemos o curso, depois nós preparamos a terra. Ele planta e nós colhemos. A gente faz a aração de forma gratuita, para que o pequeno produtor possa produzir. Prefeito, a situação do incentivo fiscal para novas empresas, como é que você tem trabalhado isso? Principalmente em várias áreas, tanto na área da agricultura, como da hotelaria, do turismo, enfim. Como é que você tem trabalhado essa questão do incentivo fiscal para as empresas se instalarem no município? Nós discutimos exatamente isso. Castelo tem 262 anos praticamente e tem um problema fundiário muito grande. Não tem Está regularização? na quarta geração, não foi feito inventário, não tem a regularização fundiária. Então nós tivemos dificuldade quanto a isso. Perdemos a oportunidade do PNHR, porque as terras não eram regularizadas. No perímetro urbano, tem praticamente 2 bairros que nasceram de invasão. Então a gente trabalhou essa parte. Agora a gente está trabalhando a REURB e nós trabalhamos o recadastramento. Fizemos o georreferenciamento do município, fizemos o cadastramento das famílias e agora estamos criando o aplicativo para que ele interaja diretamente com a prefeitura. Tem um defeito aqui, o lixo não foi recolhido, ele reclama direto para a gente, Um aplicativo próprio? próprio, Muito né? bom. Para que eles possam, nós estamos finalizando isso. Tipo, cada cidadão vai ter na Isso. palma da sua mão... Daí, respondendo a pergunta dele, nós reformulamos o Código Tributário. E aí, nesse novo Código Tributário, a gente criou novas taxas de cobrança e criamos os novos mecanismos de incentivo aos grandes investidores. Por exemplo, a instalação de parque de energia solar. Olha aí. Né? Nós estamos recebendo, né, tá com todo o estudo aprovado, estamos recebendo o primeiro parque, já que é para ser feito ainda tem início ainda nesse ano. E aí, diante disso, diminuímos também no código a cobrança do ITBI, que era 2% para 1,5%, e não, isso é um incentivo. Por quê? Porque dentro da nova zona, né, da fronteira agrícola, o Castelo está pronto. E um grande número de empresários comprando terra ali. E aí veio a parte de investimento da infraestrutura. Estamos fazendo um novo mercado, estamos construindo um novo centro administrativo, estamos reformando o nosso hospital, ampliamos todos os postos de saúde, além das novas escolas. Em parceria com o governo, a gente está para investir agora na policlínica, que vai concentrar os serviços de saúde, além da telemedicina que a gente já instalou. E transformamos a saúde em gestão plena, para ter a famosa tripartite, que é o maior gargalo da saúde dos pequenos municípios, é ser hospitais HPP. E ainda ser discutidas as PPIs que não financiam. Você tem que explicar para quem está escutando. Não financiam o custeio. Por exemplo, o hospital atende um paciente lá em Castelo e o médico passa um injetável, que custa hoje R$150, e o SUS paga 36 centavos. A conta não fecha. Não fecha. E o município não tem uma receita própria para garantir esse serviço. Então, assim, tem que ser discutido isso, porque se não for na tripartite, Estado, governo federal e município, não vai ter um serviço que preste dentro da saúde. E quando você transforma isso em gestão plena, você tem essa capacidade porque você vai produzir e vai receber. E as PPIs discutem o seguinte,
eu tenho um paciente em Castelo, preciso de um tratamento especializado, mas esse tratamento é em Teresina. Então, o paciente de Castelo vem ser tratado em Teresina, quem recebe o recurso Teresina. é Teresina. Não fica E lá. eu fico com o problema de atender ele, de trazer ele, Deslocar, né? até 5 viagens. Porque vem para o primeiro exame, para a primeira consulta, ele passa o exame, tem que voltar para o retorno. Se for cirurgia, tem que fazer a cirurgia e onde eu tenho que mandar buscar. É possível a telemedicina em Castelo? A telemedicina, ela é possível e é viável e vai ser o maior destrave da saúde no Brasil. Também concordo. A tecnologia ela vai ajudar absurdamente Muito. sobre tudo, né? Muito. Antes da gente passar para os últimos pontos, eu queria tratar de uma situação da educação. A gente tem visto no Brasil inteiro, isso tem criado um alerta muito forte. Em 2021, me corrija se eu estiver errado, né? Até 2021, a escola de tempo integral, por conta da pandemia, o governo federal autorizou que eles poderiam ficar com tempo integral com os alunos para recompor algumas perdas, mas que a partir de 2021 isso não poderia acontecer. Pelo menos foi isso que eu vi e que li. Alguns dos municípios não seguiram essa regra e devem se entender com a justiça nos próximos anos, enfim, nos próximos meses. Não sei como vai funcionar. Lá em Castelo, como é que funcionou? Você teve responsabilidade sobre isso? Lá em Castelo, o que é de tempo integral é de tempo integral. Nós temos 5 escolas de tempo integral, onde os pais visitam e veem como é que acontece. E veem os números. Lá nós oferecemos o lanche, oferecemos o almoço e o aluno permanece na escola, tendo o ensino ali regular como tempo integral. As demais escolas que a gente não tinha estrutura para que o aluno permanecesse na escola, ela funciona de tempo normal, como era antigamente. Então, assim, nós pegamos a nossa educação, construímos e reformamos as 27 escolas, melhoramos a infraestrutura e criamos um mecanismo de observação dentro dessa educação em Castelo. Lá em Castelo, se um aluno faltar à escola, nós temos um profissional para ir na casa do aluno. É verdade isso aí. Saber por que ele não foi para a escola. E nós identificamos o problema que mais acontecia por conta do pai ter problema de alcoolismo, ou a mãe ter problema de alcoolismo, ou ter problema de alimentação. Então, assim, os professores começaram a perceber, e esses profissionais que a gente tem que fazem isso, começaram a perceber que o aluno que vinha pela manhã, ele era sonolento e tinha ansiedade pelo horário da merenda, então ele tinha dificuldade de aprendizado. O que é que a gente passou? Passamos a oferecer café da manhã, para quando ele chegar na escola, ele toma o café ali com pão e ir para a aula, estudar e não ter aquela ansiedade que chegasse o horário da merenda, porque nós identificamos que ele não tomava café em casa. Por isso a ansiedade de chegar logo para tomar a merenda. O horário da merenda, e atrapalhava o aprendizado. Então nós fizemos isso. A maioria das escolas que tem aluno de baixa renda, nós oferecemos o café da manhã. Cara, uma sacada muito Uma boa. importância muito grande. Muito. Então, assim, A por fome não isso nós espera, temos- né? Por isso nós temos os melhores índices, porque nós temos os melhores profissionais dedicados, porque precisa ter um corpo bem dedicado. Mas é formação de time. Nós criamos... Concorda, Marta? Formação de time, ele leva tempo. Sim, mas nós conseguimos fazer isso o seguinte, o professor ele é formado e é capacitado pela universidade, mas ele precisa ser reciclado. Então nós criamos e tiramos aqueles melhores professores, capacitamos e esses professores oferecem formação continuada para os nossos professores. Você falou sobre Teresina, né? Existe um ciclo de mais de 25 anos, que muito desgaste por conta do tempo de gestão, e que nessa mudança a população não concebeu muito bem, não entendeu que isso foi legal. Pelos números que tu apresenta e pelos números que são apresentados, sem sombra de dúvidas, no município, uma mudança talvez seja muito arriscada em qualquer sentido, né? Porque está em céu de brigadeiro aí. Eu acho que por conta da criminalização, até por parte da imprensa, Da política, né, da cara? política, houve algum radicalismo. A população acabou decidindo pelo extremo mais radical. No caso, eu entendo, é a minha opinião. Bolsonaro. Diante daquele exemplo, diversos exemplos foram seguidos. Diversas situações foram seguidas por esse exemplo. Teresina não foi muito diferente, devido ao desgaste, da fadiga, né, do muito tempo de uma gestão que aconteceu, que elegeram, né, o atual prefeito. E muitos encontraram algumas dificuldades de gestão. Mas esse choque, geralmente, ele é normal quando se age de forma
radical, né? Aconteceu no Brasil, acontece em Teresina, e eu acredito que a população tem que agir de maneira muito racional. Por exemplo, uma gestão que está dando certo, que tem um índice de aprovação boa, que fez os maiores investimentos da história, que tem um índice de educação sensacional, que está trabalhando na transformação da saúde pública, que é hoje a maior necessidade da população. Então ela tem que ser continuada. Transformação digital, né? Você vai romper com esse ciclo para começar do zero, e isso é muito arriscado. E com um detalhe, concorda comigo? Uma mudança dessa, você de cara perde 1 ano e meio, 2 anos. O mínimo. O mínimo. O mínimo. Não é? Acho que é uma pergunta pertinente a gente fazer e perguntar é por que o Júnior Abreu? Por que Júnior Abreu, o Castelo aqui de Castelo. Teresina e lá? Por que ele, assim, é jovem, Castelo, é óbvio que é um menino bem fora da curva também, a história dele é muito bonita, é bem diferente. Inclusive, eu quero convidá-lo aqui, né, Kilson, para a gente vir bater esse papo. Vamos convidá-lo. Né? Mas o porquê que o prefeito Magno escolheu o Júnior Abreu? diante de toda a equipe de formação, né, e de gestão, a gente precisa ter gente lá e cá. E o Júnior passou a trabalhar diretamente comigo no desenvolvimento desses projetos e na captação de recursos, porque é importante. Nós temos a população vivendo ali no município e nós precisamos entregar serviços e precisamos investir mais. E precisa captar recursos, porque a receita própria não permite tanto investimento, apesar da gente ter transformado isso. Então o dinheiro está aqui. O Júnior passou a trabalhar comigo e passamos a desembolsar dinheiro do governo do estado e conseguimos fazer os maiores investimentos da história do turismo e de infraestrutura. Hoje nós estamos trabalhando o turismo, que é um dos maiores geradores de emprego e renda do mundo, e colocamos Castelo na rota turística do Brasil, com o cânion, com a pedra, com o monumento natural Pedra do Castelo, com toda essa diversidade que a gente tem, com a gastronomia que a gente tem. Nós capacitamos os nossos garçons, os nossos restaurantes e estamos atraindo os investimentos privados para o desenvolvimento. Então, O hotel, né? Vai ter um já hotel. tem hotel, já tem empresário investindo em hotel no cânion, já estamos concluindo a estrada pavimentada com asfalto, chegando até lá. Construímos ali a parte de urbanização do monumento Pedra do Castelo, que é o monumento natural que deu nome à cidade de Castelo do Piauí, então precisa ter a sua história contada, e é um castelo de pedra realmente muito bonito, convido a todos a conhecer a nossa cidade. E temos um alinhamento muito forte com o governador, com a recuperação da PI, com a urbanização das comunidades rurais, com a valorização do nosso povo, com a inclusão. Porque, assim, a maior riqueza de um município é seu povo. Então, você tem que trabalhar o bem-estar dessa sociedade. E nós conseguimos fazer isso com assistência social, promovendo uma educação de qualidade, estruturando a saúde e estruturando o município. Porque aí nós temos condições de proporcionar uma melhor qualidade de vida para essas pessoas, principalmente da zona rural, que não tinham água encanada, que não tinham iluminação pública, que não tinham o posto de saúde funcionando. De longe, você tem alguma dúvida que o Júnior Abreu é o nome mais preparado para dar sequência a esse legado, para revolucionar? Porque você, de certa forma, preparou o terreno para esse decolar, né? Para as próximas Para as administrações. próximas administrações. Você tem menor dúvida que ele é o homem preparado, é o gestor preparado para dar sequência a Castelo do Piauí? Castelo do Piauí não pode interromper esse vínculo de crescimento. Como você disse, nós preparamos a infraestrutura básica, que não era mais para nós estarmos fazendo isso, mas fizemos porque não era tinha, obrigado né? a fazer, não tinha. Então, o Júnior tem o conhecimento para articular na Câmara Federal, na Assembleia, no governo do Estado, para conseguir desembolsar e financiar os projetos de investimento para o desenvolvimento do nosso município, de Castelo do Piauí. Então, o conhecimento e essa oportunidade de alinhamento entre o governo estadual e o governo federal é que vai nos proporcionar o município a receber
os novos investimentos que precisa. Então, assim, eu não tenho dúvida que o Júnior tem esse conhecimento e tem esse acesso, essa porta aberta e é acolhido pelos nossos deputados e pelo nosso E é governador. jovem, entende jovem, né? Ele vai dar assim, ele tem trabalhado muito forte nessa pauta do jovem, de ter o primeiro emprego, de poder se sustentar a família. E isso é fundamental, né? Claro, não tenho dúvida que nomes bons também tem lá em Castelo que vão ajudar. Por exemplo, a Câmara de Vereadores é muito importante. Nós temos vereadores atuantes, nós temos secretários atuantes que têm conhecimento de causa. Inclusive, o governador Rafael trouxe minha secretária de assistência social para cá, Ele te né? pegou a tua. Pegou a minha turismóloga e trouxe para a Secretaria de Turismo do Estado, porque nós conseguimos desenvolver um trabalho realmente Sinal que você tem um time bom que pra tem um caramba, time né? bom. Então, assim, aquilo que é bom tem que ser aproveitado. Eu não pude coibir dessas pessoas crescerem Óbvio. e alçar voos maiores. E estão aqui servindo o Estado. Então, assim, nós temos uma equipe boa. Diferentemente do conservadorismo, nós fizemos uma política e uma gestão inclusiva e de valorização. Não deixamos ninguém para trás. Andamos lado a lado com o povo. Se você observar os comissionados, não existe só um sobrenome ou dois sobrenomes. Essa é Está boa. Eu as adorei famílias essa. de Castelo. Tem o povo de Castelo. Povo de Castelo. Pra Prefeito, fechar você falou Wilson. numa questão aí, na minha última pergunta, você falou numa questão da inclusão. Vivemos um momento, digamos, conturbado com relação ao Bolsa Família, que mudou de nome na época do ex-presidente Bolsonaro, Auxílio Brasil, enfim, volta a ser novamente Bolsa Família. Qual a importância do programa Bolsa Família para Castelo? É um programa muito importante porque injeta na economia algumas centenas de reais. E isso ajuda. E ajuda as famílias que vivem em vulnerabilidade a conseguir sair dessa extrema pobreza, né? Junto do trabalho que a gente tem em desenvolver a renda, em gerar renda, o programa Bolsa Família é muito importante para essas famílias. Primeiro, para permitir que os seus filhos tenham acesso à escola e não seja preciso eles ficarem em casa ou ir trabalhar com Ou a ir mãe. para o campo, né? Ir para o campo trabalhar. Isso é muito importante. Segundo, dar um mínimo de condição e conforto e garantia para aquela mãe que vai ter aquela renda todo mês. E o município complementa isso lá com a creche, lá com a escola de tempo integral, né? Que o aluno vai estar lá estudando o tempo todo, tem as atividades lúdicas, tem o almoço, tem os profissionais capacitados para cuidar. E isso vai fazer com que aquela família tenha tempo e condições para sair daquela situação, trabalhando e produzindo para o seu crescimento. Galgando cada dia. Cada dia mais. Então, é um programa importante para as famílias de baixa renda, né? E nós estamos conseguindo tirar as famílias dessa situação. Lá em Castelos, nós tivemos um dos maiores índices de desenvolvimento humano do Estado. IDH, hein? IDH. Isso é importante. E o gestor que consegue mudar a realidade do IDH do seu município é um gestor que se preocupa com o futuro. Nós temos que melhorar. Esse é o índice que mede o desenvolvimento humano. Então, o desenvolvimento humano vai medir pela economia, pela educação e pela saúde dessa pessoa. E tudo trata do básico, né? Desenvolvimento, É o desenvolvimento básico. intelectual, né? Isso conta muito. A maior prova é que nós temos escola de tempo integral do Estado que tem o maior índice de aprovação, dos maiores índices. É o maior índice de aprovação no Enem do território dos Carnavais. É uma 7 escola municípios. do território dos Carnavais. Não é nem naquela base. Não, nós temos a Escola Cone Cardoso com o maior índice de aprovação no Enem do território dos Carnavais. Inclusive o primeiro lugar da Universidade Federal em medicina. Aí o cara acha que um café da manhã não muda. Muda. Muda muito, né? Muda, pô. Muda. Um almoço bem colocado muda. Muda. Nós passamos a trabalhar na alfabetização. Ali, na pré-escola, porque assim, se você alfabetizar um aluno na idade certa, da maneira correta, ele não vai ter mais problema no seu currículo escolar. Então ele vai sair do ensino fundamental, entrar no ensino médio com a capacidade muito maior de ter um acesso à universidade. Se fortalece, né? Claro. Sem sombra de dúvidas.
Eu acho que é o primeiro de muitos papos, muito bom. Assim, eu estou impressionado com o nível de entrega, das dificuldades no primeiro mandato, né, que foi muito, muito difícil. E nessa virada de chave de evolução nesse segundo mandato, que tem como essa entrega, essa oportunidade aí do Júnior Abreu continuar. Esse legado político, você pensa em abraçar mais esse espaço com uma candidatura a deputado estadual, por exemplo? Te passa pela cabeça isso? Passa, passa. Eu tenho apoios políticos, eu tenho aliados, eu tenho deputados, eu tenho governo, eu tenho um partido, Tem um povo? tenho povo e estou à disposição do partido. Nada forçado. Porque, assim, a minha entrada na política não foi forçada, foi espontânea e fui galgando êxito e fui a saída para a oposição da época como nome para ser candidato. Fui eleito, fui reeleito, estou conseguindo fazer uma gestão boa 80% de aprovação. e estou à disposição do meu partido. E é o rei de Castelo. Mas, de fato, se coloca como pré-candidato a deputado estadual? Sim, sim, 100%. sim. Me coloco como pré à disposição do partido. Nada forçado. Tá dado. Muito bom. Mandou bem, mandou bem. Mandou bem. Obrigado por ter vindo, né? Eu acho que foi um papo maravilhoso. Eu tô, de fato, assim, impressionado com o nível de gestão propositiva. É o que falta muito hoje a muitos prefeitos, né? Eles se preocupam muito com a propositividade política e menos de eficiência. E a propositividade de eficiência, ela traz a política. A política. É isso que eu ia lhe dizer. Você tem que tomar medidas que possam ser eficientes, porque o resultado final é que vai lhe E trazer com um detalhe, né, o Magno? Com engrandecimento 4 político. anos, às vezes é muito complicado, realmente. Para essas... Porque se você pega um ciclo, como você pegou, de 100 anos, de 34 anos, para você fazer essas mudanças, obviamente são mudanças antipáticas, como a gente fala no interior. Mas quando o resultado começa a chegar, o cara começa assim, pô, doeu, mas valeu. Eu fiz um comparativo, isso é bom que seja citado. Eu fiz um exemplo que se tivesse um planejamento dentro da gestão de Castelo e essa gestão fizesse 80 barreiros, 20 pequenos açudes em um ano, em 4 anos teríamos 80. E isso soou como um absurdo, porque eu estava prometendo, não prometi, eu fiz o comparativo de planejamento. E nós, em parceria com o INCRA, nós conseguimos cadastrar mais de 300 famílias e dentro do programa federal nós conseguimos o recurso do semiárido para a construção de pequenos barreiros. Então nós vamos fazer muito mais do que isso. Nós vamos atender aproximadamente 300 famílias, onde tem famílias que vão receber dentro desses investimentos até R$68 mil para geração de renda, para criação de galinha e para investir no semiárido. Para resolver de vez o fato da questão da falta de água. Então, assim, o planejar, o sonhar, o planejar e botar em prática, tudo são muito próximos. Depende da dedicação. Porque, assim, quando eu falei isso, eu não tinha noção do programa semiárido. Então, assim, são coisas que a gente... Como é que fez isso, Magno? Eu fui no INCRA, as famílias estavam assentadas, estava faltando água, estava faltando geração de renda. Oportunidade para que eles trabalhassem. O INCRA tem o projeto? Não tem o projeto. O que é que falta? Só o projeto. A gente faz o projeto. Contratei os técnicos, fizemos o projeto, fizemos o cadastro das famílias e apresentamos o INCRA. O INCRA inseriu no sistema e o governo federal liberou o recurso. Planejamento é o nome disso. Planejamento e execução. É verdade. Magno, parabéns, viu? Parabéns. Espero todo o êxito do mundo. É o primeiro de muitos papos, volto a falar. A gente vai te trazer mais perto da política. Volte aqui mais vezes. Não é bom a gente chegar pertinho da política, porque esquenta mais e é bom que o interior é bem isso. Pega fogo, literalmente. E a gente vai ter muita água para pagar isso. Muito. Então tá tudo certo. E seja bem-vindo à Estação I, esse ecossistema digital. Espero que você tenha gostado. Eu agradeço a oportunidade, foi muito bom, porque eu agradeço o espaço que a gente leva essa prestação de conta e essas informações para as pessoas. E toda informação ela é bem-vinda, principalmente na gestão pública, que a gente deve ser transparente e passar as informações corretas, porque diante das redes sociais é tanto fake news. Pois eu ia te falar isso. É tão condenável. Isso. A turma condena tanto quem é político. É muito fácil, velho. Você vir se candidatar e se eleger. É fácil.
Difícil é executar e ter esse Não, compromisso. não é fácil se candidatar e se eleger, não. Demora um time grande até você Muito. fazer isso. Nas experiências em nível de Brasil, de internet, tu falou muito certo. Geralmente os ciclos são de 4 anos, porque você se elege no discurso e sequer você tem a capacidade intelectual de entregar algo. E É isso. aquilo morre. Morre porque se você não entregar... Política é cruel. composição, é história, é entrega, é Dedicação. conhecimento, é ter vivência. Não dá para fazer política sem vivência, mas... E ouvir a população é muito É isso, importante. é isso. Muito importante. Um exemplo bem rápido. São Mateus, eu fiz uma praça e um posto de saúde. E fui inaugurar. E eu cheguei lá, achei que estava bombando. Perfeito, lindo. E uma senhora chegou para mim e disse, eu vou embora, porque até chegar lá em casa é muito escuro e eu tenho que ir cedo. O senhor tinha feito uma coisa muito importante se tivesse colocado a iluminação. Então, assim, eu ouvi, levei aquilo para o meu gabinete, chamei meu secretário de infraestrutura, vá lá e faça o levantamento de quantos postes para nós colocar a iluminação. Gastamos R$ 1.500, 19 lâmpadas. E foi a maior obra da comunidade, porque a comunidade nunca tinha visto a sua comunidade à noite. Cara, isso é extraordinário. Então, assim, 19 lâmpadas. isso foi fantástico. Ouviu, né? Ouvir a necessidade. Então, é muito importante muito você massa. ouvir o povo. Porque o povo é que Olha o negócio. mostra para Você você fez e uma ensina. praça, você fez um posto de saúde, mas como é que o povo ia chegar lá? Não chega, né? Escuro, porra. É, muito louco. Então, hoje nós temos iluminação em quase 100% do nosso município a LED. Todo em LED. Quase 100% já. Nós temos um contrato e estamos quase cumprindo já a sua totalidade. Eu também Que adoro, legal. adoro um LED, né? Que tudo que Oh. é LED. Obrigado, Magno. Parabéns, hein? Boa sorte. Eu que agradeço a oportunidade e felicidades, que Deus nos abençoe. Amém. Kilson, É isso aí. próximo episódio vai estar aqui em cima, aqui embaixo, todos os links das redes sociais do prefeito Magno para você acompanhar e ver de perto como é que está funcionando tudo isso. É muito importante e vai aparecer aqui no cantinho da tela um próximo episódio. Vai que você gosta aí, já maratona no Yelcast, porque aqui é do Piauí. Para o mundo. Até a próxima.